Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Dodô também, né, Dodô? Bom, gente, e aí? Vocês ainda estão fazendo o processo de higienização, lavando as mãos, usando álcool em gel e as máscaras quando a gente precisar sair? Muito bem, tia Bárbara também e Dodô também, né, Dodô? Bom, gente, quem lembra qual foi o conteúdo que a gente trabalhou ontem? Qual é? Sim, muito bem, matemática, onde a gente viu que poliedros e corpos redondos e as suas diferenças, não foi? Bom, então hoje a gente vai falar de história. Mas o que de história, tia Bárbara? Tu sabe, Dodô? Não? Vou dizer agora então. A gente vai fazer, gente, a nossa revisão, tá? Sobre governos gerais, tá? E as invasões, tanto francesas quanto holandesas, onde a gente vai fazer a nossa revisão, certo? Então, ó, também hoje tia Bárbara vai trazer a atividade maker sobre o conteúdo de ontem de matemática, certo? Então, gente, vamos lá junto, primeiro para as nossas operações, depois para o nosso conteúdo de história de hoje, tá certo? Vamos lá? Meus amores, vamos continuar agora com as nossas operações que continuam no caderno, certo? Então, hoje, tia Bárbara trouxe o quê? Operações de divisão, tá? A letra A, a letra C e a letra E. E de multiplicação, que são a letra B e a letra D, certo? Hoje, tia Bárbara vai fazer com vocês a letra D de multiplicação. Então, vamos lá. Letra D. 4.380 vezes 45, certo? Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, quem sabe? 40. 0 vão 4. 5 vezes 3, 15. Mais 4, 19. 9 vão 1. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. 21. Certo? Aí agora a gente já fez pelo 5, vai multiplicar agora pelo 4. Tia Bárbara vai apagar aqui para não confundir, tá certo? Então, 4 vezes 0, 0. Lembrando que a gente bota o que aqui? O mais, para ele ficar, essa casinha aqui ficar vazia, certo? 4 vezes 8, 32. 2 vão 3. 4 vezes 3, 12. Mais 3, 15. 5 vai 1. 4 vezes 4, 16. Com mais 1, 17. Agora a gente vai fazer o quê? A adição. Então, 0 desce, 0 mais 0, 0. 9 mais 2, 11. 1 vai 1, ó. 5 mais 1, 6. Com mais 1, 7. 7 mais 2, 9. E desce o 1 que tá sozinho. Então, aqui, ó, 197.100. Certo, gente? Agora, a gente vai para o nosso conteúdo. Só que antes, tia Bárbara vai botar para vocês aí um vídeo onde vocês vão ver todo o Recife antigo, tá? Por cima. Por que o Recife antigo, tia Bárbara? Porque essas vocês lembram, na aula anterior de história, uma das anteriores que a gente falou sobre as invasões holandesas. E a gente falou também de Maurício de Nassau, que ele foi quem construiu aquela parte ali do Recife antigo, na época que os holandeses aqui permaneceram em Pernambuco. Certo, gente? Então, vocês vão ver a diferença que é aquela parte do Recife, tá? Do que a gente tá acostumado de ver, certo? A diferença arquitetônica, as cores, enfim, tá certo? Então, vamos lá. Bom,
gente, sobre Maurício de Nassau, como vocês viram aí no vídeo, né? A gente vai falar mais na frente, tá? Primeiro a gente vai falar sobre o governo geral. O governo geral, gente, ele tem esses 6 pontos principais. Um deles, vamos lá. O governo geral, ele surge por quê? Devido ao fracasso das capitanias hereditárias. Lembram que, como a tia Bárbara falou, muitos dos donatários não tinham condições de bancar a exploração, a questão das invasões. Então, muitas delas não prosperaram. Então, como fracassou, veio o quê? O governo geral, certo? Onde esse governo geral foi instalado primeiro? Na Bahia, onde Salvador virou a nossa primeira capital do Brasil, certo, gente? Depois, o que foi que aconteceu? Apareceram esses 3 servidores, né, do governo geral, que eram responsáveis por exemplo, o ouvidor-mor. Ele o quê? No governo geral era responsável pela ordem e pela justiça, certo? O provedor-mor, ele era responsável pelo dinheiro, ou seja, pelas finanças do governo geral, certo? E também tinha o capitão-mor, que ele ficava responsável pela guarda e defesa do território, tá? Do governo geral. E nesse governo geral, a gente viu também que tem 3 principais governadores que foram os mais importantes, que foram esses daqui, ó. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, onde a gente vai ver agora, um por um, tá? E vamos mostrar, e tia Bárbara vai mostrar para vocês as principais coisas que eles fizeram durante o governo geral. Por isso são os 3 principais, certo? Então, vamos lá para ver o que Tomé de Souza fez durante o governo geral aqui no Brasil. Vamos lá? Bom, gente, agora, como tia Bárbara falou, Tomé de Souza, né? Tomé de Souza foi o primeiro governador, tá? Do governo geral. Trouxe trabalhadores e soldados quando ele veio de Portugal para cá para ser o primeiro governador. Entre eles, trouxe médicos, arquitetos, certo, gente? E vários soldados também para ficar na defesa, né, do governo dele. E também ele foi o responsável por o início da catequese e educação aqui no Brasil, certo? Ele veio também no esquadrão dele com padres jesuítas, que ficaram responsáveis por catequizar os índios e também na educação, ou seja, ensinar a educação formal, tá? Tanto a esses índios como as outras pessoas que já viviam aqui, certo? Então, ele teve 3 principais feitos, por isso que se tornou importante nessa questão do governo geral, que foram esses daqui. Primeiro foi a fundação de Salvador, como tia Bárbara falou, né? O governo geral se instalou na Bahia. E Salvador, que foi fundação de Tomé de Souza, foi a primeira capital aqui do nosso país, certo? Ele também iniciou o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar aqui também, tá certo, gente? E deu início à criação de gado, que aqui, como vocês sabem, né, na época da colônia era o pau-brasil, depois passou a questão do açúcar e também ele trouxe depois a criação de gado. Certo, gente? Então, agora vamos lá ver Duarte da Costa. Duarte da Costa, tá? Substituiu Tomé de Souza, tá? Em 1553, tornando assim o quê? O segundo governador do governo geral, certo? E quando ele veio, ele trouxe Dom Álvaro, que era o seu filho, certo? E o que aconteceu? Ele trouxe também o padre José de Anchieta, que junto com ele e Manuel de Nóbrega, tá? Fundou o primeiro colégio, o Colégio de São Paulo de Piratininga, certo, gente? Porém, Duarte da Costa não demorou muito no seu governo, por 2 motivos. Primeiro, ele não fez um bom governo, tá, gente? E segundo, o seu filho, Dom Álvaro, fez o quê? Criou vários problemas na colônia. Então, decidiram fazer o quê? Retirar Duarte da Costa
governador geral desse governo, certo? Agora a gente vai ver Mendes Sá, o que foi que ele contribuiu para a gente tá na questão do governo dele como governador geral. Vamos lá? Bom, gente, como retiraram, né, Duarte da Costa do governo porque ele não fez um bom governo, em 1558 quem assumiu foi Mendes Sá, tornando-se o quê? O terceiro governador geral, certo? Quando ele veio, ele trouxe o quê? O seu sobrinho Estácio de Sá, que junto com Mendes Sá, que foi que fez? Conseguiu organizar e resolver os problemas que Duarte da Costa tinha deixado no seu governo, certo, gente? E o que foi que aconteceu? Nesse governo de Mendes Sá, houve o que? Combates, tá? E expulsão de franceses que tinham se instalado aqui na colônia no governo de Duarte da Costa. E quando esse combate terminou, ele criou a cidade de São Sebastião, tá? No Rio de Janeiro, que também continua no Rio de Janeiro. Certo, gente? No governo dele também foi responsável pelas entradas e bandeiras. Lembram que as entradas, como tia Bárbara falou, eram organizações que eram o quê? Organizações feitas pelo governo português, que eles respeitavam o Tratado de Tordesilhas, tá? E os bandeiras eram aqueles de países, tá? Diferentes, organizações populares, tá? Particulares, que faziam o quê? Invadiam aqui o Brasil, tá? E foi numa dessas invasões que esses bandeiras do estado de São Paulo conseguiram encontrar a nova riqueza, que foi o ouro, tá, gente? Porque como a gente viu, foi o pau-brasil, depois passou para a cana-de-açúcar e agora a nova riqueza descoberta foi o ouro, certo, gente? Agora a gente vai ver as invasões que ocorreram aqui no Brasil, tanto por esses franceses quanto por holandeses, tá? Aí a gente vai ver também nessa questão de quando os holandeses vieram para cá, Maurício de Nassau, tá, gente? E o que foi que houve que deu, acabou dando a insurreição pernambucana, tá? Por qual motivo e o que foi essa insurreição pernambucana, certo? Então agora vamos lá. Como a gente sabe, né, já, países como a França, Inglaterra e Holanda, elas tinham o que? Interesse no Brasil, porque elas também achavam no direito que queriam explorar nossas riquezas aqui no Brasil. Eram eles que não respeitavam os tratados de Tordesilhas, né? Porque o acordo, como a gente sabe, do Tratado de Tordesilhas foi feito entre Portugal e Espanha. E mesmo assim, os franceses e os holandeses decidiram invadir o Brasil, certo, gente? Mesmo sendo mais complicado depois que foi instaurado aqui o governo geral que a gente já viu, certo? Então, vamos lá. As invasões francesas são esses principais pontos que tia Bárbara botou aqui, tá? As invasões francesas, primeiramente, aconteceu por quê? Porque como essa questão do governo geral foi instaurado, o que foi que aconteceu? Os franceses se sentiram que prejudicados, porque eles contrabandeavam o pau-brasil, tá? E também conseguiam fazer colônias aqui. E com o governo geral começou a ficar mais difícil, tá, gente? Mas mesmo assim eles decidiram invadir. E invadiram em 1555, onde fundaram a primeira colônia na Baía de Guanabara e a chamaram de França Antártica. Certo, gente? Depois disso, o que foi que aconteceu? Eles fizeram aliança com os tamoios, que eram a tribo indígena, tá, gente? E em 1567, no governo de Mendes Sá, eles foram expulsos. Lembram que Mendes Sá, quando veio, ele trouxe o seu sobrinho Estácio de Sá. Pronto, então foi Estácio de Sá com portugueses, tá? Que conseguiram lutar e expulsar esses franceses do Rio de Janeiro. Só que eles, como já disseram que queriam invadir aqui o Brasil, 45 anos depois dessa expulsão de 1567, tá? Com 45 anos depois, eles voltaram
e invadiram uma parte do Brasil, onde chamaram França Equinocial. E criaram esse forte aqui, ó, o Forte de São Luís, que deu início à cidade, tá? E o estado de São Luís, o estado do Maranhão, tá, gente? Em 1615, eles foram expulsos novamente daqui do Brasil, certo? Invasões holandesas. Por que essas invasões holandesas aconteceram? Bom, Portugal e Holanda sempre tiveram um bom relacionamento, gente. Até porque os holandeses ajudavam os portugueses a levar a cana-de-açúcar para a Europa. Só que foi que aconteceu? O rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu. E ele não tinha gente que deixasse no seu trono, ou seja, na sua sucessão. Quando ele morresse, não ficou ninguém para assumir o cargo de rei. Então, quem assumiu foi Filipe II, o rei da Espanha. O que foi que aconteceu? Começou a prejudicar esses holandeses, porque a Holanda já tinha declarado a sua independência, tá? E como vingança da Espanha, que a Holanda era pertencente à Espanha e conseguiu a sua independência, para se vingar, o que foi que aconteceu? O rei Filipe II começou a prejudicar esses holandeses, não querendo que eles exportassem o açúcar daqui do Brasil, como eles faziam junto com Portugal. Então, os holandeses o quê? Se sentiram prejudicados pela Espanha devido à questão do açúcar que a Bárbara acabou de falar. Então, resolveram invadir. E a primeira invasão dessa foi em 1624, na Bahia. Certo, gente? Mas também depois, um ano depois, eles foram expulsos. E voltaram a invadir 6 anos depois. Agora, aqui no nosso estado, Pernambuco. Principalmente na cidade de Recife e Olinda. E eles contaram com a ajuda de um brasileiro. Sim, gente, um brasileiro passou para o lado deles, que foi esse daqui, ó, Fernandes Calabar. Como ele era brasileiro, ele sabia, né, todas essas coisas de entradas, de esconderijos, que fez o quê? Ele ajudou a Holanda, tá? Para o quê? Que fosse perdoada as suas dívidas. Então, ele ajudou os holandeses nessa questão de invadir Olinda e Recife aqui em Pernambuco. Em 1637, chegou Maurício de Nassau, que, como a gente viu, foi responsável pela criação do Recife Antigo, como vocês já viram no vídeo anterior, lá no início da nossa aula, né? Que fez o quê? Pontes, arquiteturas diferentes, fez com que aquela cidade ali se transformasse em outra, né, gente? E foi a primeira cidade também aqui do Recife que teve o saneamento ambiental, tá? Um dia, se vocês tiverem oportunidade, ou até a gente na escola, se Deus quiser, no próximo ano, porque agora esse ano tá meio complicado devido a essa pandemia, vocês possam ir na Caixa Cultural, gente. Na Caixa Cultural, vocês vão ver as encanações do tempo de Maurício de Nassau, que lá tem, tá? A gente pisa num coisa de vidro e vocês olhando para baixo, vê tudo aquilo ali que foi da encanação do primeiro saneamento ambiental, certo? Então, em 1644, retornou Maurício de Nassau para a Holanda, porque o rei lá precisou dele. Então, o que foi que aconteceu? Como Maurício de Nassau saiu daqui, os brasileiros e os portugueses começaram a cobrar as dívidas dos brasileiros que Maurício de Nassau ajudava. E nisso se deu o nome de uma revolução, que foi a Insurreição Pernambucana. Certo, gente? Que foi devido a essas questões da cobrança das dívidas feitas por Portugal aos brasileiros, certo? E a gente vai ver agora as consequências dessa insurreição pernambucana. Vamos lá? Bom, gente, agora a insurreição pernambucana, que, como tia Bárbara já disse, começou, né, quando Nassau precisou retornar para a Holanda, certo? E o que foi que aconteceu? Começaram as cobranças de dívidas, não é, gente? E essa
briga toda que saiu com uma insurreição pernambucana foi entre os pernambucanos e os holandeses, certo, gente? Que brigaram porque eles queriam o pagamento das dívidas quando os holandeses, quando Nassau voltou para a Holanda. Então, os pernambucanos se revoltaram e decidiram expulsar os holandeses daqui de Pernambuco, certo, gente? Então, essa insurreição pernambucana teve uma duração, gente, de 10 anos. Foram 10 anos pernambucanos e holandeses brigando para expulsar os holandeses daqui de Pernambuco. E finalmente, em 1654, tá, na Batalha dos Guararapes, que a tia Bárbara já falou para vocês, que foi no Monte dos Guararapes, que é aqui bem próximo a gente, tá? Os holandeses finalmente foram derrotados e expulsos daqui do Brasil. Quando eles foram expulsos, o que foi que eles fizeram? Levaram mudas de cana-de-açúcar e passaram a plantar nas Antilhas para revender na Europa. Porque perceberam também que nas Antilhas também tinha um solo bom, tá? Que conseguia manter também a qualidade da cana-de-açúcar, como aqui no nosso estado, porque como vocês sabem, foi Pernambuco e São Vicente da capitanias hereditárias que prosperaram exatamente pela questão da cana-de-açúcar. O solo era bom para isso, certo, gente? Então, o que foi que a gente viu hoje aqui? A gente viu os governos gerais e os seus governadores, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, onde a gente viu que cada um fez e contribuiu para o governo geral aqui no Brasil, né, gente? E vimos também as invasões de quê? Dos franceses e dos holandeses. A dos franceses porque eles queriam invadir de todo jeito para continuar explorando as nossas riquezas e fazer colônia aqui, porque eles queriam que uma partezinha daqui, porque eles ficariam donos tanto lá do país dele, da França, e também tinham que pedaços aqui no Brasil, que foram 2 tentativas, como a gente já viu, né? E finalmente também foram expulsos. Os holandeses, como a gente viu, eles só decidiram invadir Pernambuco porque o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu e eles tiveram que invadir, porque se revoltaram, porque o rei da Espanha, Filipe II, passou a prejudicar eles nessa questão do açúcar, tá? Porque como a Holanda pertencia à França e conseguiu a sua independência, a França, para se vingar, prejudicou a Holanda nessa questão do transporte açucareiro para a Europa. Então, como não ficaram satisfeitos, primeiramente invadiram a Bahia, né? No ano seguinte foram expulsos e 6 anos depois eles voltaram e invadiram aqui Pernambuco, né, gente? E tiveram a ajuda de Calabar, Fernandes Calabar, que acabou ajudando eles a invadir, fixar aqui em Pernambuco, em Recife, em Olinda. Então, depois, Maurício de Nassau chegou, né, para poder contornar toda essa situação aqui da invasão holandesa, porque ele tinha experiência em finanças, em projetos, etc. Então, ele foi responsável por muitas coisas que a gente vê já aqui no nosso Recife, como as pontes e modelos arquitetônicos diferentes que a gente já está acostumado. Certo, gente? E quando Nassau precisou voltar para a Holanda, foi que aconteceu a insurreição pernambucana, né, que a gente viu que durou 10 anos e finalmente acabou em 1654 na Batalha dos Guararapes, onde os holandeses finalmente foram expulsos daqui de Pernambuco. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa nossa revisão. E agora a gente vai para a nossa atividade maker, que é do conteúdo de matemática de ontem sobre corpos redondos, tá? A gente vai construir um avião em formato de cilindro. Mas, tia Bárbara, como a gente vai fazer isso? A gente vai aprender agora na nossa atividade maker. Vamos lá? Falou. Agora vamos para a nossa atividade maker, tá? Sobre cilindro, que foi de corpos redondos de ontem. Então, a gente vai precisar de cola, um lápis,
tesoura, lembrando, sem ponta, né? Que a Bárbara usa essa que é mais fácil para ela. Uma régua, se vocês quiserem, tá? Uma canetinha azul ou vermelha e uma preta, tá, gente? E papéis de duas cores diferentes e um branco, tá? Se não tiver, vocês podem pintar. Então, vamos lá agora para a nossa atividade. Primeiro, a gente vai pegar, gente, a folha, uma folha dessa colorida, tá? E a gente vai fazer o quê? Ó, tipo fazer assim, como se fosse transformar ela. É só dobrar, ó, e colar. E vamos colar uma pontinha com a pontinha, tá vendo? Ó, e a Bárbara só fez isso. Aí a gente vai colar para que essa folha se torne o quê? Um cilindro, certo? Então, vamos lá. Colar. E a Bárbara vai passar a cola aqui, ó. No cantinho da folha. Para que o avião não fique tão magrinho, tá, gente? Então, aí, ó, cola, certo? Ajeita para ele ficar bem certinho, bem coladinho, bem retinho, tá? Aperta assim no meio para poder também colar, certo, gente? Ó, gente, colamos, tá vendo? Ficou em formato de cilindro, certo? Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar outra folha, tá, gente? E vai fazer o quê, ó? Medir aqui um pedaço. Por que a gente vai fazer esse pedaço? Porque a gente vai precisar cortar para que ele também fique redondo a ponta. Então, a gente marcou, e a Bárbara marcou aqui, mede mais ou menos os 3 dedos, ó. E vamos o quê? Cortar, certo, ó? E a Bárbara agora vai cortar aqui. Abre direitinho o papel para não ficar troncho. Pronto. Cortei a parte. O que é que a gente vai fazer? Vai deixar essas pontas aqui. Não tá parecendo um retângulo, um paralelepípedo. A gente vai arredondar as pontas. Assim, gente, ó. Só cortar aqui a pontinha. Ó, estão vendo? Uma já foi, gente, tá vendo? Ainda ficou meio troncha, deixa eu ter a Bárbara ajeitar mais um pouquinho. Vocês podem optar também, gente, por desenhar, tá? Fazer um círculo. Aí, aqui na de vocês. Deixa eu ter a Bárbara cortar aqui também, porque a Bárbara começou de mais baixo. Ó, estão vendo? Agora, outra parte. De novo, vamos o quê? Cortar aqui as outras pontas para que também fique arredondada. Ó, amor, tá vendo? Estão vendo? Pronto. O que a gente vai fazer agora? Esse daqui, gente, é a asa do nosso avião. A gente vai fazer o quê? Vai pegar ela com a canetinha preta, tá? E vamos fazer alguns desenhos como se fosse a da asa do avião. Por exemplo, assim, ó. A Bárbara vai desenhar aqui, mas vocês podem usar a criatividade de vocês, tá, meus amores? E fazer como vocês acham que é ou como vocês quiserem. Ó. E a Bárbara desenhou um lado, estão vendo? Agora o outro. Bem rapidinho, tá, gente? Pra gente não ficar se estendendo muito. Pronto, amores, olhem. Vejam como ficou. Tá vendo, ó? De um lado e de outro que a Bárbara desenhou. O que é que a gente vai fazer? Vai pegar o nosso avião já em forma de cilindro, ó. Estão vendo, tia Bárbara? Agora, a gente vai pegar e vai colar aqui na frente do avião, ó. Para dar um espacinho, tá, gente? Na frente, ó. E vamos colar aqui, certo? Então, ó, passa um pouquinho de cola. Não precisa ser muita, tá, gente? Só cuidado para não ficar troncho. Botar asa de mais para um lado e asa de menos para o outro, tá?
Então, ó, mede direitinho aqui, ó, deixa um espacinho na frente e colou. Ó, e a Bárbara colou a primeira parte e fica assim, estão vendo? Pronto, agora vamos lá para a segunda parte daqui de trás do nosso avião. Deixa o avião lá secando a primeira parte. Na segunda parte, tia Bárbara usou a régua, gente, só para fazer também um tracinho, ó. Estão vendo aqui? É só esse daqui, tia Bárbara vai cortar nesse, que esse aqui ficou muito fininho. Tia Bárbara vai cortar nesse daqui e a gente vai fazer o quê? A mesma coisa que a gente fez com aquela parte inicial do avião que ficou retangular. A gente vai fazer o que também? Deixar redondinho. Ó, tia Bárbara fez, dividiu em dois, tá, gente? Tem cada um 11 centímetros assim, ó, tá? A medida dele de 11 centímetros. Aí, o que é que tia Bárbara vai fazer? A mesma coisa, deixar as pontinhas, o quê? Arredondadas, certo, gente? Ó, deixou arredondado a primeira, ó, estão vendo? E agora a segunda parte, a segunda outra parte. Pronto, tia Bárbara, ó, cortou, estão vendo, ó, a primeira e a segunda, certo, gente? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vocês vão dividir elas assim, ó, no meio. Marca aí, ó, para elas ficarem assim, ó. A segunda, tá bom, gente? Ó, vão ficar assim. Aí, o que é que a gente vai fazer com essas duas partes? A gente vai colar uma na outra aqui, ó. Só a parte de cima, tá, gente? Para elas ficarem assim, ó. Estão vendo, ó? Só a parte de cima, certo? Então, vamos lá, passar uma colinha. Não precisa ser muita, tá, gente? E colar só a parte de cima. Ah, tia Bárbara, mas não ficaram igual as duas partes redondinhas. Não tem problema, gente. Certo? Não tem problema. Aí, agora, a tia Bárbara fez o quê? Abriu, ó. Colou, tá? Ficou assim, ó. Tá vendo? Pronto. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai novamente pegar o nosso avião e vai colar também aqui, ó, atrás. Vamos lá? Passa só um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui, só pra colar no avião, ó. Estão vendo? Pronto. Aí, tia Bárbara vai fazer o quê? Medir direitinho pra não ficar troncho. Novamente, e vamos colar. Ó aí como ficou a segunda parte do nosso aviãozinho, tá vendo? Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Deixa o avião novamente secar e vamos pegar a folha branca. Aí, não vai usar a folha branca toda, gente, é só um pedacinho. Então, se vocês tiverem um pedacinho só para não estragar outra folha, pode usar também, tá certo? Aí, tia Bárbara fez o quê, ó? Dobrou, porque fica mais fácil da gente fazer um círculo. Ó, faz o círculo. E a Bárbara errou, cortou, aqui apagou, ó. Estão vendo o círculo? Agora a tia Bárbara vai cortar. E quando a gente corta assim, já saem dois círculos, gente, tá certo? Então, vamos lá cortar. Pronto. E a Bárbara cortou os círculos. Mas vocês devem estar se perguntando, tia Bárbara, para que esses círculos? Porque a gente vai fazer os olhinhos do nosso avião, gente, tá certo? Então, ó, cortou, estão vendo? Vou desenhar aqui. Um olhinho. E outro olhinho.
Ó, gente, é bem fácil. É só vocês fazerem bolinhas também com a canetinha preta, estão vendo? Então, agora vai fazer o quê? Aqui na frente do nosso avião, vamos colar os olhos. Passa só um pouquinho de cola. Ó, colei um. Pode apertar um pouquinho, tá? Cuidado só para não amassar o avião. Colei o outro olhinho. Deixa eu ter a Bárbara ver se tá certinho aqui. Tá assim. Ó. Estão vendo, gente? Olhinho. Agora, vamos fazer o quê? Desenhar a boquinha com a canetinha vermelha. Pronto. Ó, aqui a boquinha do nosso avião. Pronto, gente, ó. O nosso avião está prontinho em formato de cilindro e com os seus todos os corpos, o que? Redondos, tá certo? Inclusive os olhinhos. E aí, gostaram? Ficou bonito? Ficou lindo, não foi? Que a Bárbara gostou. Ó, agora, ó, só o aviãozinho. Vamos lá se despedir agora com Dodô. Bom, meus amores, eu e Dodô, ó, viemos o que? Mostrar a vocês como é que fica o nosso avião, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu e Dodô gostamos muito, não foi, Dodô? Ó, tá vendo? E eu quero, gente, não esquece, ó, fez atividade maker, faz o quê? Posta lá no nosso Instagram para que tia Bárbara e Dodô, tá certo, gente? Vejam que vocês estão fazendo as atividades. E um pedido também. Ó, gente, quem fez as atividades, tá? Mas não tá mandando nem marcando lá no nosso Instagram. Mandem para tia Messia, porque tia Bárbara precisa saber desse feedback de vocês, se vocês realmente estão fazendo essas atividades, tá certo? Então, mandem para tia Messia quem não estiver mandando ou quem ainda não mandou, tá, gente? E tia Bárbara e Dodô vamos ficar de olho aberto esperando as atividades de vocês, tá certo? Então, não esqueçam, marquem o nosso Instagram lá, ó, com o nosso aviãozinho, certo, gente? E a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã, tá bom, meus amores? Um beijo, ó, e até amanhã.